Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. O que acontece? Eu perguntei isso para várias pessoas e ninguém nunca conseguiu me dar uma resposta prática. Eu não vou sabonete, saber, então. Inclusive. Não, eu acho que você talvez seja a pessoa mais que é capaz. Muita expectativa. Por que que a Bíblia não é atualizada? Por que que foi escolhido aquele momento da história com homens no deserto, em suas tendas, fazendo cirurgias penianas para poder sobreviver, porque senão a areia grudava tudo ali? Por que que esse momento da história da humanidade, onde era tudo tão pouco evoluído, tão pouco conhecimento a gente tinha, por que que Deus escolheu esse momento para soprar no ouvido desses homens e montar um código de conduta moral e depois nunca mais Atualizou. voltou? Se ele atualizou ou não, aí a gente não vai entrar nesse mérito, porque existem muitas vozes proféticas hoje em dia trazendo verdades, lutando contra ditadura, lutando contra a escravidão, lutando contra o patriarcalismo, o patriarcado, que são bíblicos. Né? Então são vozes proféticas. Mas por que não virou a Bíblia? Vamos lá. São duas coisas separadas, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Antes de Jesus, depois de Jesus. Antes de Jesus, o que entrou era o que aquele povo escolhido falava. Então, o rei daquele povo, foi Davi. O que ele falou, conta. Antes de ser um reinado, era um sistema de juízes. Então era o que Samuel falava, era o que Esdras falava. Antes de ser, então você começa lá, desde Adão e Eva, aí você tem o primeiro, que é Moisés, que escreve os 5 primeiros livros. Aí ele monta a primeira colônia. A partir daquele momento, os líderes das tribos que eram avós, para poder redigir. Depois ficou tão grande que aí já eram os juízes das nações, até virar um sistema monárquico. E aí eram os reis, como Davi, Salomão, que escreviam. Então, assim, o Velho Testamento, as pessoas não tinham acesso a nenhum tipo de cultura, então você fica com aquilo dali e ali fechou questão. O problema, eu te entendo, é pós-Jesus. Porque o mundo muda pós-Jesus. Né? Por que que hoje as coisas continuam evoluindo e a Bíblia não é atualizada? Porque existe uma máxima. Se a Bíblia fala sobre Jesus, a gente vai pegar os escritos das pessoas que viveram com Jesus. Então, se eu abro a Bíblia para pessoas que não viveram com Jesus, qualquer pessoa pode dizer que teve uma revelação. Porque hoje, você pensa, quantos pastores midiáticos vão para a TV falando aberrações para confundir o povo? Se a Bíblia continuasse aberta. Se a Bíblia continuasse aberta, quantos concílios existiram na Igreja Católica Apostólica Romana para modificar, como a eleição dos 7 pecados capitais para as 7 virtudes. O inferno, como nós conhecemos hoje em dia, que não tem nada a ver com a Bíblia, é de Alighieri e Dante, um argentino. Entendeu? O inferno de Dante. A forma como a gente vê o pós-vida foi ele que escreveu, não está na Bíblia. Só que então eles não fecharam. Mas, então eles pegam o primeiro concílio de Nicéia, lá pro ano 360, com Constantino, o maior herege da história. O cara que pegou tudo e juntou numa religião. Tudo. Maior bagunça. E aí ele pega os livros mais aceitos nas igrejas, escrito pelos apóstolos. Ele pega esses livros mais aceitos, faz uma limpa, diz o que entra e o que não entra. Assim se forma o cânon. Claro que você pega alguns livros para estudar, você vê uma breve alteração no final. É como se a pessoa dissesse tchau e falava, esqueci. Tem muito isso, porque muda a linguagem na escrita. Mas ali no ano 364, 5, não sei, ele fecha o cânon e a partir daquele momento nada altera. É triste porque você vê a escravidão sendo tratada como normal. Você vê a mulher sendo tratada como número, objeto, propriedade. É triste porque você vê conceitos básicos de higiene como privados e orientações que eram locais passadas como globais. Tipo, a mulher não deve
andar com a cabeça descoberta. Era local. Era para aquela cidade de Corinto, uma cidade grega, que tinha uma influência da deusa Diana dos Efésios, da deusa Artemis, em que todas as mulheres raspavam a cabeça. Então ele está dizendo, se você está dizendo que você não pertence a essa deusa, então não raspe a cabeça. Mas se você raspar, bote um véu. Então ele está dizendo, se diferencie. Aí você tem igrejas hoje que obrigam a mulher a usar véu. Então assim, precisaria fazer. Mas quem vai fazer? Você confia em alguém para fazer? Pois é. A gente faz uma junção dos grandes teólogos para fazer. Você confia nos grandes teólogos? Você confia nos pastores? Você confia em Malafaia? Não. Macedo? Um pouco não. No filme é bom, hein? O daqui da Renascer, apóstolo Estevão Hernandes, que foi preso nos Estados Unidos. Só esse nome já é maravilhoso, né? Apóstolo. Apóstolo, não existe apóstolo. Entendeu? Apóstolo são os apóstolos do Cordeiro. São os 12. Entendeu? Não tem depois disso. Mas, entendeu? Você confia? Junta Não, toda essa nem galera e diz o que entra e o que sai. Não confio em ninguém. Então tá, pega os gringos. Benny Hinn. Aquele cara que joga o paletó pra todo mundo cair. Mano, eu vi isso aí. Benny Hinn. Heresia Master. Entendeu? Pega, sei lá, de outros lugares. Então, assim, é complicado. Então, já que a gente já sabe que já houve alteração, já que a gente sabe, leia a Bíblia com um olhar entendendo que aquilo aconteceu há 2000 anos. E retém o que é bom. E retém os princípios de fé. E não o contexto de cidade.